Para todo sempre seja exaltado, glorificado o Cordeiro de Deus, aquele que é a nossa sabedoria, o Messias, ele que é a finalidade da vida. Jesus que é nosso tudo em todos. Ele que é aquele que ama nossa alma, o renovo da justiça. Jesus que é o Filho do Homem, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Amados, muita alegria sobe ao meu coração por estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra do nosso Deus. Agora na aula de número 268, palavra poderosa, em que estamos falando dentro do tema libertação financeira na sua 5ª edição e trazendo como abordagem prepare-se para receber mais notícias. Já falamos sobre prepare-se para perder, estamos falando sobre prepare-se para adoecer. Estamos aqui elencando sobre o martírio, o sofrimento, a lamentação de Emã, o que está retratado no Salmo de número 88, que é, por sua vez, o salmo mais triste de todo o saltério. E assim, dando continuidade às ministrações anteriores, estávamos falando sobre a revelação contida em Romanos, no capítulo 8, em que o apóstolo Paulo está nos trazendo uma série de revelações ali, e por que não dizer exortações, né, nos confrontando em relação ao pecado, mas retomando agora a partir do versículo 15, desse mesmo diploma, desse capítulo, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, Paizinho querido, meu Pai, meu herói, meu grande, meu Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Situação de igualdade. Co-herdeiro significa igual a Cristo. Olha a que nível que ele nos coloca. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então veja, para chegar à glorificação é necessário antes passar pelo sofrimento. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ah, amados, que conforto a palavra de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então o sacrifício de Jesus na cruz também redimiu toda a criação, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Veja, amados, toda a criação está em angústia, em sofrimento. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Percebe por que é necessário você entender por que sofremos? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê
não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Oh, glórias! Que maravilha! Nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Não fique se preocupando com isso. Apenas busca a Deus, que Ele te ensina todas as coisas, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Entregue-se ao Senhor, porque quem faz o trabalho é o Espírito Santo de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós somos santos. Ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece e tudo que deixa de acontecer na tua vida está cooperando para o teu bem, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Amados, não reclame, não fique triste, angustiado, não fique estressado, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Somos eleitos, mas somos também predestinados. E aos que chamou, a estes também justificou. Você já está justificado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, são todas as coisas. O que importa é ser rico para Deus, não ser rico para o mundo. Não queira coisas do mundo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, além do Espírito Santo interceder por nós, o próprio Jesus, à destra do Pai, também está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Queridos, será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Você pode passar por tudo isso. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. O Evangelho nos convida a isso, à morte o todo o tempo, ao sofrimento. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É palavra de Deus para a minha vida, é palavra de Deus para a sua vida. Não deixe os religiosos se enganar, queridos. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Olha, Paulo dizendo, eu estou ancorado. Estou bem certo do quê? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Veja, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A minha pergunta é: como você está diante de tudo isso? Do sofrimento, da dor, da angústia? Qual é a sua resposta diante dessas coisas? Apesar do Salmo não apresentar nenhuma expectativa de esperança, queridos, esse Salmo, na verdade, ele está cheio de esperança. É no sentido de apegarmos ao nosso Deus, de nos aproximarmos mais do Senhor, nosso Deus, e que no final assentaremos com Ele no seu trono e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Ah, como Deus é grande! O fim de tudo isso é a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para vivermos pela eternidade com Cristo Jesus. Apocalipse 3:11. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Tudo isso para que esse Salmo 88 seja didático e cantado com instrumentos. Como foi inspirado por Delino Marçal, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Deus abençoe.